dia, queridos, graça e paz. Chegamos ao final da semana, não é isso? Mais uma sexta-feira, mais uma palavra de Deus para compartilhar com você. Mas antes, me diz uma coisa, como é que foram esses seus dias? Como é que foi essa sua semana? O que foi que Deus falou com você? Como é que foram as suas lutas? Teve luta? Teve tribulação? Foi tudo em paz? Como é que foi isso? No último domingo, o pastor Glauco leu uma palavra que está escrita lá em 2 aos Coríntios, quando Paulo diz assim: essas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória que pesa mais do que todas elas. E aí eu fico pensando, o que é uma leve e momentânea tribulação? A sua tem sido assim? Como é que você tem enfrentado essas lutas? Como você tem enfrentado essas tribulações? Todos nós passamos por momentos difíceis. E é sobre isso que eu quero conversar com você. O que é que fez? O que é que fazia, na verdade, com que Paulo enxergasse as tribulações, as lutas, como leves e momentâneas? Então pensa nisso e enquanto você pensa, já vai convidando as pessoas para estar junto aqui nesse devocional, para que a gente possa estar compartilhando a palavra do Senhor. Então compartilha esse link com o maior número de pessoas, já vai convidando, já aproveita, já vai baixando o fogo lá daquela panela, ou desligando, enfim, já vai se preparando, já vai colocando o seu coração diante do Senhor, já vai orando, diz assim: Senhor, fala comigo, nós vamos estar de volta daqui a pouco, mas enquanto isso, vai se preparando para que a gente possa parar, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente e ouvir o que Deus quer falar conosco nessa manhã, tá bom? Volto daqui a pouco, 30 segundos. Amém, glória a Deus. Estamos de volta, vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Vamos começar, na verdade, mas eu não queria começar sem pedir algo a você. Que nós orássemos, que nessa hora você possa pedir que o Senhor fale com você, porque só o Espírito Santo pode tomar essa palavra e aplicá-la ao seu coração, de tal maneira que você venha ter uma experiência com Ele, tá bom? Então nessa hora pede por você, aproveita e já ora por mim. É muita responsabilidade sempre compartilhar a palavra do Senhor. Então vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Te damos graça, ó Pai, pela Tua fidelidade em nossas vidas. Te damos graça por mais um dia, por mais uma manhã, onde as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Senhor, nessa hora nós queremos Te pedir, fala comigo. Fala com cada um dos meus irmãos que estão conectados, assistindo essa devocional. Que Tu possas ir de encontro aos nossos corações e falar aquilo que precisamos ouvir. Senhor, fala comigo, fala com cada um, que não sejam palavras de sabedoria humana, mas seja tão somente uma palavra do alto, revelada pelo Teu Espírito Santo. É o que eu oro, Senhor, nessa hora, e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Bom, eu comecei falando sobre luta, sobre tribulação, inclusive citei um texto que o pastor Glauco leu no culto no último domingo, 2 aos Coríntios, capítulo 4, quando Paulo diz assim: essas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória maior do que todas elas. E aí a gente fica pensando assim: Paulo não conhecia os meus problemas. Porque quando eu penso em luta, quando eu penso em tribulação, é ou não é? Quando nós estamos vivendo, quando nós estamos em meio a elas, elas não parecem tão leves e muito menos momentâneas. Pelo contrário, parece que elas já se têm há um bom tempo e ainda vai perdurar. Mas Paulo passava por lutas. E a gente vai ver na história bíblica, neste livro, na palavra de Deus, que muitos homens, que muitas mulheres passavam lutas e tribulações. E, no entanto, tinham a mesma visão que Paulo. E aí eu fico perguntando, por que é que eu e você às vezes desanimamos? Por que é que às vezes eu e você achamos que Deus nos abandonou, que Deus está em silêncio, que Deus não está vendo a nossa situação? Por que é que eu e você muitas vezes em meio a lutas, em meio a tribulações, não conseguimos enxergar como Paulo, leve e momentâneo?
Talvez a gente diga assim, as lutas de Paulo eram maiores, eram menores que as minhas, né? Mas quando a gente vai lá para o texto bíblico, a gente vai ver algumas curiosidades. E o primeiro texto que eu vou ler, se você quiser me acompanhar, está em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver algumas das lutas de Paulo. Paulo aqui está defendendo o seu ministério, falando para aquela igreja que estava naquele momento questionando o seu chamado apostólico. E aí ele vem e diz assim, são ministros de Cristo, ele já vem falando algumas coisas antes. Ele diz, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado, ou seja, surrado com varas, e uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. E olha isso, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quantas vezes você foi apedrejado? Quantos naufrágios você levou? Quantas surras dessas que Paulo está falando? Estou falando aquela quando a gente era criança, que o pai e a mãe pegou, e estou falando, aquelas foram bem merecidas, né? Mas quantas vezes eu e você enfrentamos o que Paulo tem enfrentado, o que Paulo tinha enfrentado naqueles dias? Quantas vezes? Então a gente percebe, mano, que as lutas desse homem não eram pequenas. E você vê que em nenhum momento você vê Paulo diminuindo o seu ritmo, nenhum momento Paulo desistindo do ministério, desistindo do chamado, desistindo da igreja. Pelo contrário, se você ler 2 Coríntios capítulo 12, ele vai estar falando do espinho na carne, que ele tinha pedido ao Senhor, atira isso, e o Senhor disse que não, vai manter. Diz a ele o seguinte, a minha graça, Paulo, te basta, porque poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça, Paulo, te basta. E Paulo diz, Senhor, dá para tirar esse espinho na carne? E o Senhor, a minha graça te basta. E Paulo, mesmo no capítulo 12, ele ainda diz assim, falando com relação à igreja, eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Então você vê que era um homem que passava lutas, dificuldades, lutas exteriores, lutas interiores, medos, um espinho na carne e ainda o zelo com toda a igreja, a ponto de dizer assim, eu me gastarei e me deixarei gastar. Mas a gente percebe que esse homem tinha um olhar fixo no lugar certo. Ele olhava para o autor e consumador da nossa fé. Esse era o segredo de Paulo. Onde é que eu vejo isso? No texto lá do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O texto que o pastor Glauco leu no domingo e que eu li aqui no começo. Versículo 17, quando ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, ou seja, maior que todas elas. Mas por que é isso? Se você perceber, se você ler os versículos anteriores, você vai ver Paulo falando que o poder dele vem apenas e tão somente do Senhor. Aí é quando ele diz no versículo 18, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aí ele cita, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E olha o segredo dele.
não atentando, ou seja, não olhando, não fitando, não focando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são são efêmeras, mas as que não se veem são eternas. Você percebe que o que diferencia a vida de Paulo da minha e da sua não são as lutas, são onde esse homem busca as suas forças, são as fontes da força de Paulo, onde há a sua riqueza, de onde vem a sua força para enfrentar essas lutas e essas tribulações. Então as lutas e as tribulações de Paulo são semelhantes às minhas e às suas, mas onde Paulo se fortalece, onde Paulo busca a força, é que é completamente diferente. Paulo não focava na luta, na tribulação, naquela fraqueza, na necessidade. Paulo fitava em valores eternos. E aí é que vem a diferença. Hoje nós vivemos numa sociedade, num tempo, amado, que na verdade toda a nossa geração ela vive em valores temporais, em valores efêmeros, em valores dos tempos dos nossos dias naturais. Então tudo que nós queremos, desejamos, almejamos, tem a ver com a nossa vida aqui. Então quando não alcançamos, gera frustração, gera dor, gera luta, gera incerteza, ansiedade, e nós percebemos que os valores de Paulo eram totalmente diferentes. Ele estava fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé. Ele estava dizendo, não olho, não estou atento, não estou atentando, focando nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são efêmeras, elas acabam. E parece que todo o nosso desejo, toda a nossa vida se resume nos dias que nós passaremos aqui nessa terra. Então nós temos que conquistar mais, temos que conquistar agora, tem que ser da nossa maneira, e quando isso não acontece, vem a nossa frustração. A gente lê na palavra de Deus, né, que o Senhor satisfará o desejo do nosso coração. Né? Mas diz antes, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Mas parece que nosso desejo é amar os desejos do nosso coração e fazer do Senhor o nosso ídolo, o nosso serviçal, o nosso garçom, aquele que responderá todas as nossas orações para esse tempo presente, para esse tempo de agora. O que nós vemos na vida de Paulo e nós vemos na vida de todos os outros, amado, é que o valor, que os princípios destes homens são pautados em valores eternos. Porque pensa comigo, Abraão tinha uma vida estabilizada, se era no natural, se era no temporal, Abraão tinha uma boa vida lá na sua cidade, inclusive com a sua família. E Deus chama Abraão para uma terra que ainda iria mostrar. Abraão não conhecia Deus naquele tempo, mas Deus o chama. E Abraão larga tudo para ir para uma terra que ele nem sabia onde era, que ainda iria alcançar, e vai confiando nas promessas que Deus fez para ele. E durante toda a sua caminhada, se você for ler o livro do Gênesis, você vai ver a história de Abraão, um homem que confiou nas promessas do Senhor, nas promessas de Deus, a ponto de ser chamado o pai da fé. Ou seja, o que ele fez e o que ele foi fazer, o que ele foi buscar, foi pela fé, buscando valores eternos. Assim todos os outros homens e mulheres de Deus. Que nós vivemos num tempo em que tudo tem que ser realizado agora, da nossa maneira. E parece que Deus deixa de ser a nossa prioridade. Parece que não conseguimos dizer como Paulo, olhando não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são temporárias, são efêmeras. As que não se veem são valores eternos.
Que tipo de altar você tem levantado na sua vida? Por que eu estou falando de altar? Se você perceber no Velho Testamento, você vai ver aqueles homens em meio a lutas, tribulações, tudo aquilo ali, em meio a vitórias, a guerra. Mas uma coisa que havia na vida daqueles homens é que toda experiência com Deus, ele levantava um altar, marcando aquele momento, trazendo uma marca daquele momento, para que a partir daquele dia ele não esquecesse o que Deus fez na vida deles. E eu fico perguntando, que tipo de altar eu e você temos levantado nos nossos dias? É o altar da nossa carreira? É o altar da nossa vida financeira? É o altar do nosso relacionamento? Qual é o altar, querido, que nós temos levantado nos nossos dias? Em que nós temos pautado? Nós vivemos dias difíceis. A palavra já nos alerta. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz que nos últimos dias os homens se tornarão amantes de si mesmos, inimigos de Deus. Você vai ver a palavra nos alertando que o amor de muitos esfriaria. Que tipo de altar? Porque altar tem a ver com relacionamento com Deus. Como anda o meu relacionamento com Deus nesses dias? Porque, amado, quando Abraão saiu da sua terra, ele ainda não conhecia Deus, mas foi na caminhada, no seu relacionar com Deus, que a intimidade foi chegando e ele foi confiando cada vez nas promessas, a ponto de chegar e oferecer o seu filho, ter coragem de sacrificar o seu filho, só não chegando a concluir porque um anjo do céu disse não, mas ele iria até o final confiando nas promessas do Senhor. Qual é a promessa do Senhor que você acha que está tardando? Qual a promessa que você crê que o Senhor esqueceu? Nosso Deus não esquece de promessas. O nosso Deus nos guarda. Nosso Deus é fiel. Mas onde nós estamos fitando os nossos olhos? Nas coisas temporais ou nas coisas eternas? As lutas, elas serão leves e momentâneas, porque elas são eternas, são temporais, são desse tempo. Paulo estava olhando em valores eternos. Eu e você temos lutas, temos tribulações, mas nós precisamos focar em valores eternos, amado, porque esse tempo que nós vivemos, essa vida, ela vai acabar. E eu tenho que focar, investir a minha vida em valores eternos. Se você olhar a Bíblia de capa a capa, você vai ver homens e mulheres que doaram as suas vidas, que se dedicaram baseado em valores eternos, valores que eles sabiam que viriam depois da sua vida terrena, valores que envolviam um relacionamento com Deus. Então eu pergunto, o que é que tem impedido a mim e a você de olhar essas lutas, essas tribulações como leves e momentâneas? O que é que tem afligido o nosso coração? Por acaso o Senhor esqueceu de nós? Por acaso o Senhor nos abandonou? Será que se o Senhor disser, como disse a Israel lá no deserto, porventura lhes faltou alguma coisa? Porque eu confesso a você, amado, que se o Senhor me perguntar isso, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a tribulações, eu vou dizer, nada tem me faltado. Então, onde nós estamos fitando os nossos olhos? Se eu e você queremos enxergar da maneira que enxergou Paulo, da maneira que enxergou Abraão, que enxergou Moisés, que enxergou Noé, que enxergou José, Davi, enfim, todos os homens, todos os profetas, o próprio Paulo, nós precisamos entender que a nossa luta, que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. E como ele diz aqui, por isso, por enxergar dessa maneira, que nós temos valores eternos, muito mais preciosos, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se deteriore, se desgaste, contudo, nosso homem interior, o nosso espírito,
se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória maior do que todas elas. Não atentando, guarde isso. O conselho que eu quero compartilhar com você nessa manhã, nessa água devocional, é que nós não venhamos a atentar nas coisas que se veem, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Infelizmente, muita coisa que a gente vê nos impede de enxergar aquelas que não se veem, aquelas que são eternas. É como se tivesse aqui, com algo impedindo a minha visão. E aí eu pergunto a você, o que é que tem impedido você? O que é que tem impedido a mim de enxergar aquilo que não se vê, aquilo que é eterno? É um relacionamento? É uma carreira? É um salário? É um sonho? O que é que tem roubado o nosso coração das promessas do Senhor? O que é que tem roubado o nosso coração do chamado de Deus? O que é que tem roubado o nosso coração da presença do Senhor? Que eu e você possamos firmar o nosso coração nas coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Para que eu e você possamos enxergar as lutas e tribulações que nunca vão deixar de acontecer em nossa vida, como leves e momentâneas. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele possa continuar falando com você, mas lembre-se, foque, enxergue, fite os seus olhos nas coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Não deixe que o seu coração seja roubado da presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que o resto do dia, que a semana seja uma semana, o resto de semana, final de semana aí, abençoado, e que Deus continue ministrando ao seu coração. Beijo grande e até domingo à noite.